Em relação à alimentação, muita gente questiona sobre quais são as evidências científicas. Não existe hoje uma recomendação universal de que crianças com autismo têm que ter dietas restritivas. Então a questão, por exemplo, não pode ingerir glúten, não pode ingerir caseína, tem que ter uma restrição muito grande. Isso não tem comprovação científica forte e isso é um tema muito controverso. Portanto, crianças com autismo têm que ter uma alimentação satisfatória, porque senão essas crianças vão desenvolver a fome oculta, que é a deficiência oculta de nutrientes por uma baixa ingesta. Então essa criança, por exemplo, ela tem uma necessidade de ferro porque ela está em plena estimulação, o cérebro está em plena atividade, então precisa do ferro, precisa de cálcio, precisa de iodo, precisa ali de docose hexaenoico, precisa de selênio, precisa de zinco. Essa criança tem uma necessidade de alimentação adequada para que os nutrientes então estejam em níveis satisfatórios para um desenvolvimento cerebral ótimo. Se essa criança tem, por exemplo, uma restrição alimentar, a gente precisa de pensar em suplementos para ela, mas de acordo com cada necessidade de forma individualizada, tá? Também não é algo de pacote para todas as crianças, isso tem que ser individualizado. Em relação às restrições dietéticas, a indicação de restrição do glúten, quando a criança tem doença celíaca ou intolerância ao glúten não celíaca. Então, essas duas situações têm indicação formal de uma orientação com uma pessoa especializada em nutrição para que essa criança também não tenha outros prejuízos nutricionais na hora que tira o glúten da dieta. A restrição a leite, ela depende de critérios de alergia alimentar. Então, também não pode ser assim, a criança tem uma constipaçãozinha, tem que tirar o leite. Não. Existem os critérios de alergia alimentar, são os mesmos para as crianças em geral, não é? E a gente então precisa de fazer uma avaliação detalhada para ver se essa criança tem indicação ou não de uma isenção de leite, por exemplo, na sua dieta. E aí a gente já citou o Manual de Alergia Alimentar da Sociedade Brasileira de Pediatria, que deve então ser estudado para fazer essa abordagem individualizada de forma ótima, tá? Suplementos, então, muitas vezes são bem-vindos, dependendo das carências alimentares e dessa restrição que depende muito dessa seletividade alimentar, não é? E a gente precisa de otimizar o ambiente, de otimizar a qualidade de vida dessa criança.